Irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 60, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Recordações do Passado. Esse livro é maravilhoso. Deixa eu ver o próximo tema aqui, tá longe, mas deixa eu ver. Eu gosto Não, o próximo tema é a crise. Lembrando, né, que depois que esmiuçarmos esse livro Diálogo com a Sombra, o novo livro, propaganda dele, Emmanuel. Eita, gente! Se vó permanecer realmente, porque é ela que manda. Mas se ela permitir realmente, porque ela disse que vai ser esse livro aqui. Mas ela pode mudar tudo no final, porque, gente, não somos nós, médios, quem decidimos. O médio que acha que ele é que decide, ele é que resolve, ele está enganado. Isso aí é ignorância. Você entendeu? São os bons espíritos que resolvem. Ah, mas seria falta de bom senso dela, né, Luiz? Deixa você divulgar um mês, 2 meses, né, como você está fazendo, e depois anuncia outro livro. Será que não é uma psicologia? Para nos testar? Porque você sabe que nós espíritas, nós temos o dever, o compromisso e a responsabilidade mediante a doutrina de representá-la. Por isso devemos ter, no mínimo, 10% de conhecimento de cada obra da literatura espírita. 10% de conhecimento de cada obra da literatura espírita. Pera lá. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas é impossível ter 10% de conhecimento de cada obra da literatura espírita. Mas para você, o que significa literatura espírita? Para você. Nada contra. Eu respeito todo mundo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você pode pensar o que você quiser. Se você pegar 100% da literatura espírita e colocar numa peneira e peneirar 100%, vai sobrar apenas 5%, porque o resto tudo não passa-se de lixo. Luiz, você é louco? Não. Fiquemos espertos. Os espíritas, porque, com todo respeito, não generalizando, muitos são imprudentes e irresponsáveis em não ler o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Falsos cristos e falsos profetas da erraticidade, para saber o que as trevas são capazes de fazer, o que elas têm feito aqui, principalmente através dos médios no Brasil. Pois no Brasil, nós temos médios que recebem Deus, Jesus, Mãe Santíssima, Chico Xavier. Tem médios aqui no Brasil que são especialistas em receber celebridades. Como por exemplo, esses dias atrás, ventilou no Brasil todo uma mensagem apócrifa, charlatã, mistificadora, falsa, do apresentador Silvio Santos.
Observe para você ver. Não pode desencarnar uma celebridade que 15 dias depois essa celebridade deixa uma mensagem apócrifa. Isso são médios em busca de holofote. Ô Luiz, e você não está em busca de holofote? Ora, meu bem, para estar orientando as pessoas a ficarem espertas, você acha que eu estou em busca de holofote? O meu holofote maior é Deus. Toda honra e toda glória a Deus e a Jesus. Eu, nada. Tanto é que eu não peço para ninguém curtir, divulgar. A pessoa curte, divulga, se inscreve no canal se ele quiser, se ele sentir no coração vontade. Mas que eu peço, não. Então analise a doutrina dos espíritos, nos incentiva a analisar a árvore pelo fruto. Imagine você chega num pé de jabuticaba e em vez de jabuticaba você encontra jaca. Ou vice-versa. Então no Brasil existem médios especialistas em tudo. Aqueles que só recebem celebridades. Cantores, jogadores, apresentadores. Inclusive até o Gugu já se manifestou aqui no Brasil através de uns médios aí que gostam de holofote. Mas é o Gugu? Pelo amor de Deus, gente. Isso é falta de respeito ao espírito que acabou de deixar o corpo físico aqui na Terra. Não ignorando a evolução, o estado evolutivo daquele espírito, mas o médium formado nas obras básicas da doutrina teria que ter um pouco de caráter, de educação, de respeito para com os desencarnados, mas ninguém tem, não generalizando. Então, quando eu digo assim, nós, representantes do espiritismo no Brasil e no mundo, se é que eu posso dizer representantes de Jesus na Terra, teríamos que ter pelo menos 10% de conhecimento de cada obra da literatura espírita aqui na Terra. Eu tenho conhecimento de 10% desse livro aqui, ó. Eu tenho. Aí você me diz assim, Luiz, mas é impossível conhecer 10% de cada obra da literatura espírita. Mas aí eu te faço aquela pergunta de novo. Para você, o que significa literatura espírita? Essa enxurrada enviada das trevas através desses médios irresponsáveis, imprudentes, que não estão nem aí com relação ao que estão escrevendo os espíritos charlatões e mistificadores através deles? Para mim, veja bem, para mim, Espiritismo resume-se nas 5 obras básicas da codificação, as 12 revistas espírita, o livro que é o Espiritismo, obras póstumas e alguns outros livros de Allan Kardec, que não me vem à memória agora. Gabriel Delanne, Camilo Flammarion, Leon Denis. Outros. Uns 30% das obras de André Luiz, uns 30% das obras de Chico Xavier, inclusive as obras de André Luiz, 17 livros. Isso é literatura espírita. As obras de Emmanuel, através de Chico Xavier. Vinha de Luz, Pão Nosso, né? Essas 5 obras que tratam a respeito do Evangelho. Os romances de
Emmanuel através de Chico. 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e Renúncia. 40, 50% das obras de Carlos Bacelli. 50% das obras de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, Viana de Carvalho e também Joana de Ângeles. Algumas obras de Dr. Bezerra de Menezes, algumas obras do professor Eurípides Barçanufo, por alguns médios aqui no Brasil, médios sérios. Com todo respeito, eu não ouso a citar mais nenhum livro, porque eu sei que o restante que eu não divulguei aqui, não disse aqui, estão contaminados. Estão contaminados pelas trevas. Aí você pode me dizer assim, mas por que você está dizendo 30, 40% das obras de Chico Xavier? Porque as obras de Chico não são verdadeiras? É pelo contrário, porque nós não temos capacidade de entender nem 30% das obras dele. Querer demais entender e compreender 100% das obras. Porque eu podia dizer assim, 100% das obras de Chico. Mas por que é que eu vou mentir se nós não temos condições de compreender 100% as obras de Chico no nível evolutivo que nós nos encontramos? Então não passa-se de uns 30%, 40%. A mesma coisa de Divaldo Pereira Franco. Você acha que existe algum livro apócrifo psicografado por Divaldo? De forma nenhuma. Mas nós não temos condições evolutivas de entender tudo. Então, os 30%, 40%. Você acha que nós temos condições de compreender as obras todas de Carlos Bacelli? Através do médium Carlos Bacelli? Não. O problema não está no Chico, no Divaldo e no Carlos Bacelli. O problema está em nós. Você acha que nós temos condições de compreender as obras de Ivone Amaral Pereira, Sueli Caldas Schubert, Hermínio Correia Miranda, José Herculano Pires? Nós não temos condições. Então, é 5% de um, 5% de outro, 5% de um, 5% de outro. Isso não significa que nós estamos desfazendo desses médios, não, porque esses médios são mártires. Esses médios são gênios. São enviados de Jesus aqui na Terra. Como o Papa Francisco, enviado pelo próprio Cristo aqui à Terra. No catolicismo. Por quê? Porque Deus não desampara nenhum dos teus filhos. Pode ter certeza disso. Todas as religiões possuem ali dentro um enviado de Deus e de Jesus. Porque Deus não desampara nenhum dos teus filhos. E pode ter certeza que aquele enviado de Deus e de Jesus, ele mesmo em meio aos lobos, ele se comporta como uma ovelha. Observa para você ver. O Papa Francisco estava rodeado de lobos em todos os sentidos. Confessem, dizeis a você que 99,9% daqueles que estavam em volta dele deram graças a Deus quando ele morreu. Raciocina aqui comigo aqui. Por que 99% dos bispos, todos que estavam ao lado das autoridades, os bispos que estavam ao lado dele, deram graças a Deus quando ele morreu? Porque ele foi capaz de peitar todo mundo e reformar essa doutrina. E as leis
implantadas por ele passou a valer e está valendo. Ele conseguiu trazer à tona o cristianismo primitivo. Ele conseguiu trazer as leis de Deus que há 2000 anos atrás praticamente o mesmo catolicismo naquela época jogou embaixo do tapete. Ele conseguiu trazer. Tanto é que no clero hoje já se discute que o próximo Papa não terá que se preocupar com política, e sim com o próximo, e sim com o amor, e sim, conforme Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu vi essa reportagem, por isso eu estou dizendo, porque se eu tiver que provar, eu provo. Onde eles aprenderam essas leis para poder emitir uma nota? No comportamento do Papa Francisco. Você pode pensar comigo, Luiz, mas você está perdendo tempo num vídeo todo para falar a respeito de Papa Francisco, de catolicismo? Eu não estou falando de Papa Francisco. Eu não estou falando de catolicismo, não estou falando de religião. Eu estou falando de amor. Eu estou falando de representante de Jesus aqui na terra. Deus, Jesus, tem representantes teus em todos os quadrantes da terra. Na Umbanda, no catolicismo, no espiritismo, no islamismo, no budismo. Gente, existe religião nesse mundo que você nem imagina. E Deus e Jesus, representantes teus, ali eles possuem. Nós precisamos respeitar uns aos outros através do amor. Amar uns aos outros através do amor. Por isso, essa é a lei deixada por Francisco, o Papa Bergoglio, né? Bergoglio. Ele deixou por escrito antes que ele gostaria que o sucessor dele desse, né? Que continuasse esse trabalho que ele assumiu, não do Papa Ratzinger, não, e sim do Papa João Paulo II, porque está aí também um espírito muito evoluído enviado pelo Cristo à Terra, o Papa João Paulo II. É o Papa João Paulo II e o Papa Francisco, dois escolhidos pelo próprio Cristo para enviar à Terra nesta seita religiosa que nós muito respeitamos e que temos muitos amigos, né? Então, é preciso raciocinar. Um dia perguntaram para Irmã Dulce, mas Irmã Dulce, a senhora acolhe as pessoas em sua repartição de acolhimento pela religião católica? A senhora só acolhe os católicos? Ela falou, não, meus filhos, eu acolho pelo amor. Eu não faço distinção de crença, raça e cor. Para mim, o amor é o que importa. De forma que ela tinha, né? Divaldo Pereira Franco, quantas centenas de adeptos de outras religiões ele criou como filhos dentro da mansão do caminho. Então eu gostaria que você entendesse que nós não temos condições de dizer que compreendemos
100% a literatura espírita, que não compreendemos. Mas essas obras desses autores encarnados e desencarnados que acabei de dizer, nós teríamos que conhecer pelo menos 10%. Eu tenho que conhecer 10% pelo menos desse livro. Eu tenho que conhecer pelo menos 10% desse livro. Ué, o que eu estou fazendo nessa doutrina? Eu estou aqui para passar tempo e para tapear minha consciência, tapear Deus, tapear Jesus? Ninguém tapeia ninguém, não, meu bem. Ninguém tapeia ninguém. Você entendeu? Aí você pode me dizer, mas tudo que você disse não faz parte do tema, né, Luiz? Pior que faz. Gente, eu consigo, graças a Deus, tirar leite de onça e ainda dar beijinho nela. E ela ainda faz para mim assim, miau, miau, miau. Você tem que saber lidar com o lobo. Isso é psicologia. Você tem que saber lidar com as serpentes. Isso é psicologia. Você tem que saber lidar com as feras. Passe a mão sobre a cabeça das feras. Isso é psicologia. Eu disse a uma amiga, por questão de ética, não vou dizer nome. Você tem capacidade suficiente para proferir palestras? Só que eu vou te ensinar uma técnica. Nunca que nos primeiros 5 minutos você olhe no rosto do telespectador. Olhe nos móveis. Nos 5 primeiros minutos. Olhe nas cadeiras, olhe na janela, olhe nas lâmpadas. Distrai a tua mente nos objetos. Mas é preciso ter conhecimento do tema. Depois, você começa a olhar no rosto de cada telespectador. Mas antes da palestra, 5, 10 minutos antes, procure se enturmar com o telespectador ali na palestra, na recepção, na plateia. Brinque com o telespectador ali presente na palestra. Brincadeiras saudáveis. Como foi seu dia? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Oh, que menina linda! Oh, que menino lindo! Você sabe por que isso? Porque antes da palestra, tanto o expositor, o palestrante, quanto o telespectador ali na palestra estão em conflito mental. O telespectador ali pensando assim, ó, que será que o palestrante vai dizer hoje? Quero só ver. E o palestrante pensando assim com ele, que o telespectador está pensando ou o que eles vão achar da minha exposição. Então esse gelo você quebra antes, 10 minutos antes, brincando com a plateia, porque aí as pessoas começam a sorrir. Olha que palestrante legal, top, gente fina. Olha, abraça um, abraça o outro, abraça uma criança, abraça. Você entendeu? Se preocupa com a vida das pessoas. Como foi a tua semana, dona Geralda? Como foi o teu dia, senhor Benedito? Quebra o gelo. Quebra o gelo.
quando o palestrante inicia a palestra, não há mais aquela tensão em seu coração, aquele medo de errar. Porque errar, todo mundo erra. Mas ali os erros dele serão tão imperceptíveis, devido à emoção nos primeiros 5 minutos, quando ele fixar os móveis, as lâmpadas, as cadeiras, depois de 5 minutos, relaxa. E ali no retroprojetor, a pessoa vai se sobressaindo. Luiz, mas você falou a respeito, então, do tema, dado que ao chegar a vez de sofrerem pelos seus erros, saberão fazê-lo com dignidade e coragem? Sim, meu amigo, eu não usaria esse espaço para brincadeira. Tanto é que hoje nós vamos gravar mais um vídeo. Boa permitiu aqui agora. Nós tratamos tão bem desse assunto neste vídeo esmiuçando, que nós vamos gravar mais um vídeo. Permissão de vó, porque se ela não me permitisse, eu não iria gravar. Porque nesse instante é que ela acabou de me dizer: diga ao telespectador que ele será presenteado com mais um vídeo. Vamos para o próximo?